Teve E alguma situação que você se complicou lá com alguma opinião? teve, mas nem foi uma opinião minha. Tinha uma voz de uma debatedora que era um pouco parecida com a minha. E ela falou de alguns taxistas. E falou que algo que o carro dos taxistas era uma coisa que não dava para andar, porque o carro estava muito sujo, alguma coisa assim. E eles acharam que foi a Úrsula que falou. Eu falei de jeito nenhum. E chegou na cabeça do Emanuel, né? Ligaram para o Emanuel e reclamando da Úrsula, tal, que a Úrsula tinha falado dos taxistas, que era uma irresponsabilidade, que eu tinha colocado todo mundo no mesmo balaio, que eu não podia ter falado aquilo, tal, tal. Até que descobriram que não fui eu a pessoa no microfone que falou, Regis. Isso deu um bafafá, isso deu uma confusão. E a Manuel, não, não foi eu. E não foi, eu nem tinha falado nada de taxista. E algumas outras situações, mas que não foram tão polêmicas assim, mas de pessoas que divergem e te xingam porque você não concorda com elas. Eu não tenho que concordar com as pessoas. Você E ficou lá fazendo com o Zé Lino de quando a quando? Por que eu estou te perguntando isso? eu, Por causa de rede social, né? rede social, é. Hoje, qualquer opinião que você Foi, der, foi quando eu me formei, Regis, foi em 2011, quando eu já era coordenadora. Então foi de 2011 até praticamente, acho que eu não vou lembrar muito bem, acho que uns 2 anos antes da ida do Lino. Eu fiquei muito tempo, muito tempo. então E você era já pegou fase de WhatsApp, Peguei, né? Que peguei a turma fase de já xinga na WhatsApp, hora, né? xinga na hora. E para eles, assim, eles não têm nem nível para xingar. Porque quando é uma crítica que as pessoas, né, que tem razão, a gente não acerta tudo. Não é tudo que a gente diz que a gente está com razão e eu reconheço. A gente erra também. Mas tem umas pessoas que não sabem nem criticar, que te xingam. Eu tive uma situação também no departamento de esportes, porque tudo de errado era a coordenadora ou era a diretora. Até se o time perdia, era por causa da escalação que a gente tinha feito, era por causa do narrador, era por causa daquele comentarista que a gente escalou, era por causa daquele repórter. E eu tive uma situação, Chico, se eu puder citar, eu parei na delegacia. Ah, é? Por causa de desrespeito também. Por causa do Twitter. Eu tinha também uma coluna no site da Rádio Itatiaia e falava sobre esporte, sobre futebol, sobre qualquer coisa, qualquer assunto que permeava o futebol. E em uma dessas situações, e muito próximo, quando eu fui promovida a diretora de esportes. No Twitter, este cara me disse que eu fui promovida porque eu não tenho como ser elegante agora, vocês vão me desculpar, porque eu fiquei com o chefe, porque eu tinha uma relação com o chefe. E ele falou escancaradamente que eu não tinha competência, aí mexeu com o meu caráter, mexeu com moral, mexeu com a minha ética e com a minha honestidade. Aí, essas coisas que eu não suporto, eu suporto muita coisa até chegar no meu limite. E eu chego no limite de desligamento, eu chego no limite de suspensão, quando chega eu não consigo mais. Então ele chegou, né, as pessoas que passaram por mim e que foram desligadas por minha decisão em conjunto, e essa situação que eu cheguei na polícia, esse cara postou no Twitter falando sobre isso. E eu fui, e era um coitado, era um pobre coitado. Principalmente de espírito, eu não falo de dinheiro não, porque eu sou rica com o valor que eu tenho. E existe tanta gente pobre e que só tem dinheiro, e o dinheiro não nos faz. E cheguei à delegacia e ele teve que dar o depoimento dele, e o delegado perguntou, o que você quer dele? Você quer dinheiro? Eu falei, não, não preciso. O que eu tenho para mim é suficiente. Eu quero que ele se retrate. E eu quero filmar ele se retratando, porque eu vou postar nas redes sociais da mesma maneira que ele falou de mim. E ele gravou, mas lógico que eu embacei o rosto dele, eu não queria expor o cara, não era essa a minha intenção, até porque a gente sabe que rede social as pessoas agridem, né? Poderia acontecer alguma coisa com ele, eu não queria essa responsabilidade para mim.
E ele foi na delegacia, gravei, embacei o rosto dele para ele pedir desculpas. Esse vídeo está no YouTube, né? Está no YouTube, está no Twitter também. Então, as pessoas precisam respeitar as outras. Porque eu sou mulher ou homem, não é por isso. Não é o meu gênero que me dá respeito ou não. É a minha pessoa, sou eu, né? Independentemente do cargo que eu tenho. E foi isso. Isso me marca muito, sabe, Regis? Essa é uma situação ruim que eu passei por causa de subir no cargo, de ter um cargo a mais, de estar à frente de um meio tão machista.